qual seria o meu time para enfrentar o Vitória na próxima segunda-feira, às 21h30, na Vila Belmiro? Eu separei aqui um time, que é uma base, com algumas variações táticas, eu gostaria de compartilhar com vocês, dado o fato também de que o Schmidt está suspenso, os jogadores que o Santos tem à disposição, as minhas opiniões pessoais, mas eu também quero ouvir de vocês, né? Eu vou compartilhar o meu time aqui, mas eu quero ouvir de vocês o que vocês acham com relação a esse time. Não temos ainda novidade com relação ao time que vai a campo. Já vou adiantar que acho que esse time que eu vou trazer aqui não vai ser o time que o Vojvoda vai levar a campo contra o Vitória, mas eu vou defender esse time aqui, vou explicar posição por posição e as minhas variações do porquê que eu acho que essa seria a escalação ideal para o jogo contra o Vitória. Eu não entendo mais que o Vojvoda, né? O Vojvoda, vamos falar bem a verdade, a escalação que ele trouxe contra o Corinthians é uma escalação que eu passaria longe de trazer e ele mostrou que acertou. Né? Não só eu, mas muita gente defendia o Bom Tempo titular, ou o próprio Vitor Hugo, um tripé de meio-campistas ali ocupando mais o meio. E o Santos teve um outro plano de jogo naquele dia, que foi sufocar o Corinthians na frente, e para isso precisava de uma estrutura um pouco mais solta, principalmente com o Barreal sendo quase que um meia-ponta pelo lado direito, para fazer um cinturão de marcação-pressão contra o Corinthians. Ele leu e entendeu que os zagueiros do Corinthians tinham muita dificuldade de sair jogando, os volantes também, e que essa era a chave do sucesso. Deu tudo muito certo, o gol de bola parada facilita muito as coisas, mas o Santos continuou com um plano de jogo, mesmo depois de fazer 1-0. No segundo tempo o jogo mudou um pouco de figura e o Santos passou a jogar um pouco mais no contra-ataque. Mas, para o jogo contra o Vitória, as características são outras, né? O Vitória, que vence o clássico Bavi, fica só 3 pontos do Santos. O empate para o Vitória é um ótimo resultado, porque ele segura o Santos de se afastar, mantém a mesma distância, e um empate do Vitória na Vila Belmiro nunca vai poder ser considerado por eles um resultado ruim. Se eles tivessem perdido do Bahia, eles teriam a obrigação de sair para o jogo aqui, porque seria vida ou morte. Com a vitória no clássico, eles vêm, eu imagino, muito para jogar no erro do Santos no contra-ataque, e o Santos teve dificuldades quando enfrentou adversários assim no Campeonato Brasileiro. Por isso também algumas explicações da escalação que eu vou colocar para vocês aqui. De novo, quero muito que vocês comentem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nada, hypem esse vídeo que é muito importante. E hoje eu tô aqui, obviamente, também para falar para vocês da minha vida pessoal, né? Porque eu gosto de comentar um pouquinho, gosto de trazer um pouco mais esse olhar, que a gente tá aqui todo dia trocando ideia, fala sobre Santos e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que tem as minhas obrigações, tem o meu trabalho, parte do meu trabalho é estar aqui com vocês, e como um cara que é solteiro, que mora sozinho, uma das coisas que mais facilitam a minha vida é quando eu compro as roupas em geral da Insider, porque você ter uma rotina super sobrecarregada, que você gosta de priorizar também os momentos bons com a família, etc. Quanto mais funções de casa você precisar ter, é a melhor coisa. Então, o que eu recomendo, por exemplo, essas camisetas Tech T-shirt da Insider. Essa daqui tava no varal, secou e eu não fiz absolutamente nada, eu só coloquei no corpo, porque elas não precisam passar. Não bastasse isso, elas caem muito bem, vestem muito bem. Hoje, com essa camiseta, eu posso ir treinar, eu posso ir para um barzinho daqui a pouco, é sabadão, posso tomar uma cerveja na Vila Madalena, onde quer que seja aqui em São Paulo, com essa camiseta, que estarei muito bem vestido, e posso até vir a suar, que a camisa não vai pegar nenhum tipo de cheiro. É uma tecnologia absurda das camisas da Insider, e que com o meu cupom você tem 15% de desconto em todos os produtos. Esse desconto, somado ao meu cupom, pode chegar a 35% com as oportunidades que estão rolando no site. Então convido você a apontar o seu celular para o QR Code que aparece na tela, entrar no site e dar uma olhada na variedade de produtos, inclusive para presentear uma namorada, a sua mãe, sua filha, porque tem muitos produtos também femininos. Meu cupom é o Rodolfo Gomes, escrito na íntegra, sem espaço. Na hora de comprar, coloque lá que imediatamente o seu desconto é forte, hein? 15% vai ser computado. É isso, gente. Recado dado. Vamos falar aqui da minha escalação. A minha escalação base, porque assim, gente, vamos combinar.
Quando o Santos tem o Álvaro Barreal em campo e quando o Santos não joga com 3 volantes de formação mesmo, por exemplo, quando o Santos estava jogando com o Vitor Hugo junto com o Zé Rafael e Schmidt, o Santos jogava quase que num 4-3-1-2, né? Um 4-4-2, que era vinha a primeira linha de 4, havia um tripé de volantes, o Rolézer ou o Neymar mais soltos e 2 atacantes. O Guilherme tinha funções, às vezes, de se defender, porque o Santos sempre se defende num 4-4-2 com 2 linhas de 4. Então o Guilherme saía do comando de ataque ao lado do Lautaro e baixava para o lado esquerdo para recompor essa linha. É uma das funções que o Guilherme faz muito bem e por isso que ele também, mesmo vivendo um mau momento de artilharia, né, ele consegue se destacar e assim fazer com que o Vojvoda o escale corriqueiramente. Não teve um jogo até agora no comando do Vojvoda que o Guilherme não foi titular. Mas quando o Santos abre mão de um volante para ter um Álvaro Barreal na equipe, um cara mais assim, o Santos tem jogado num 4-2-3-1, que é um sistema muito parecido do que o Santos jogava na época do Kleber Xavier, na época do Caixinha, com variações diferentes. Eu montei aqui a escalação que eu faria baseado nesse 4-2-3-1, porque eu não escalo um tripé de volantes para essa partida, tá? Como a gente tem aqui a ausência do Schmidt, eu coloco o William Arão no lugar. Então eu partiria dessa escalação com Gabriel Brazão. Meu áudio tá pegando? Tá. Com Gabriel Brazão, Igor Vinícius na lateral direita. Acho que ele foi bem contra o Corinthians, eu daria uma sequência para ele agora. Eu voltaria com o Alexis Duarte, tá? Eu acho o Alexis Duarte mais jogador do que o Adonis Frias, é uma opinião minha. Eu acho o Alexis Duarte, os números dele, quando você vai analisar, avaliar, para mim são números superiores. A zaga entre Alexis Duarte e Luan Pérez estava se encaixando muito, até o Vojvoda resolver quebrar essa zaga, mudar o Alexis Duarte de posição, colocar ele na esquerda e trazer o Adonis Frias para a direita, que foi a zaga com Frias e Duarte no jogo contra o Ceará, que ali assim foi muito ruim, né? Então assim, mas enquanto tava Alexis Duarte e Luan Pérez, eu tava gostando muito, e eu traria o Souza para esse jogo. Eu sei que o Escobar jogou muito bem, principalmente defensivamente, mas eu acho que a característica de jogo contra o Vitória é outra. O Vitória vai se defender e vai jogar num bloco muito mais baixo que o Corinthians, e eu acho que o Souza vai ser pode ser aqui nessa partida, se for escalado, que eu acho difícil, tá? Eu acho que o Vojvoda não vai fazer isso. Ele só escalou o Souza no único jogo que ele não teve o Escobar, que foi no jogo contra o Bragantino. Mas eu acho que o Souza pode ser uma arma ofensiva, principalmente se o Vitória fizer uma linha de 5 lá na frente, que traga um pouco de surpresa na hora da marcação e ele apoia muito melhor. Ele também tem uma característica que às vezes ele ataca pelo corredor central esquerdo e não às vezes pela linha de fundo. Ele tem movimentações diferentes do Escobar e é muito mais efetivo ofensivamente. Acho que é um jogo que o Santos vai sofrer menos defensivamente, claro, vai ter que cuidar dos contra-ataques, mas o Souza também é um cara rápido, que a gente fala dele como se ele fosse um Sherman nível de marcação. E ele é bom marcador. É que o Escobar é fora da curva marcando. Mas o senhor Souza marca muito bem, na minha visão. Aqui seria a base do time, né? Com William Arão e Zé Rafael. O William Arão um pouco mais preso, fazendo esse movimento aqui mais centralizado. O Zé Rafael saindo mais. Até porque, de novo, o Santos vai ter mais liberdade, eu acho que para atacar, por conta do que eu imagino do Vitória em termos táticos para esse jogo, do treinador do Vitória, que a gente conhece muito bem. Então aqui o Zé Rafael teria um pouco mais de liberdade. Eu teria um ataque aqui. Eu tiraria o Guilherme do time e teria um ataque com o Robinho Júnior pela direita, o Barreal pela esquerda na posição do Guilherme, tá? Com o Rolézer solto e o Lautaro Dias na frente. Essa seria a formação base, mas o Santos a gente sabe que varia muito ao longo do jogo. Então assim, quais seriam as variações que eu faria aqui? O Santos se defende dessa forma, com 2 linhas de 4. Baixa um ponta do lado direito, baixa outro ponta do lado esquerdo. Aqui a gente teria um certo problema, porque o Robinho ele não tem a fisicalidade que o Guilherme tem. Mas por que eu escalei o Robinho e não o Guilherme para esse jogo? Eu acho que jogos que o Santos enfrenta bloqueios muito fortes, times que estão ali primordialmente para se defender, tem uma hora que falta drible. E o Santos enfrentou um Grêmio que jogou dessa forma. Então, o que aconteceu? O que muda a partida contra o Grêmio? A entrada do Robinho.
Ali, com um drible, ele deixa um jogador para trás e aí esse outro jogador que vem cobrir o espaço gera um terceiro espaço. E o Santos bagunça a zaga do Grêmio, que estava indo muito bem. O Santos teve 24 finalizações, é a verdade, mas assim, o goleiro do Grêmio foi bem, mas o Santos melhora de fato no jogo quando o Robinho entra. E o Robinho, ele tem uma característica que ele é o melhor driblador desse elenco do Santos até aqui, né? Não é melhor que o Neymar, mas o Neymar hipotético, né? Porque o Neymar real não estava conseguindo driblar ninguém. Então assim, e o Neymar também não está disponível para essa partida. Mas ele é o melhor driblador dos jogadores que, na minha visão, estão disponíveis para esse jogo. Eu acho que para ele quebrar um sistema defensivo com drible seria importante. O Barreal não pode sair do time pela partida que fez contra o Corinthians. E o Barreal, eu acho que fazendo uma dupla com o Souza poderia ser muito interessante, porque o Barreal jogando pela esquerda, que é a posição que ele sempre mais gostou de jogar, jogava assim no Cruzeiro, jogou assim... onde mais? O Cincinnati mesmo, ele jogou dessa maneira. Jogava assim no Vélez. Ele é um jogador que ele gosta desse corredor. E ele gosta de pegar a linha de fundo. Ele vai estar com a perna boa dele. E aí, com a parceria com o Souza, facilita. Porque quando o Barreal faz uma dobradinha com o Souza e abre da profundidade do lado esquerdo, o Souza pode entrar por dentro e ser uma dupla bastante efetiva por esse local do jogo, né? O Guilherme, a gente sabe, ele vem, pega a bola... Se bem que contra o Corinthians ele tentou fazer umas jogadas de linha de fundo que elas não foram tão efetivas. Ele tentou levar para a esquerda e cruzar, mas ele não tem a perna esquerda para fazer isso. Então a jogadinha do Guilherme básica é dominar no bico da área adversária, trazer para a direita e tentar bater ou tentar tocar ou tocar para trás, né? O Barreal acho que ofereceria um tipo de jogo diferente que casaria melhor com essa dupla aqui com relação ao Souza para fazer uma espécie de... dupla ali, com a entrada do Zé Rafael na área, que tem acontecido bem, é um cara que cabeceia bem, fez gol de cabeça, essa dupla com um pé bom do lado esquerdo poderia, indo para a linha de fundo, ter vários cruzamentos para trás que você poderia pegar o Zé Rafael ou o próprio Ilharão, que também é outro muito bom cabeceador, sempre fez muito gol de cabeça na carreira, e são caras até mais cabeceadores do que o próprio Lautaro, que é o atacante ali, que para mim é titular, mas muito por uma condição de fazer facão, isso ofensivamente, e de marcar pressão defensivamente, que é muito importante o que ele tem feito ao longo dos últimos jogos. Mas eu não teria o Barreal preso pelo lado esquerdo, eu teria uma variação que é o 4-3-1-2, com o Barreal jogando também como esse homem, deixa eu pegar aqui para vocês, como esse homem mais pela direita, onde ele teve um pouco mais de efetividade. E aí a gente poderia ter um trio aqui muito interessante, de Igor Vinícius, Barreal e Robinho Júnior, com essa formação aqui, né? O Barreal jogando numa função mais parecida e em momentos do jogo, tá? Variando com as mesmas peças sem precisar mudar as peças. Mas o Barreal caindo um pouco mais para a direita na posição que o Vitor Hugo estava jogando quando era titular da equipe. Então aqui você conseguiria fazer triangulações muito interessantes de Igor Vinícius, que é um cara que gosta de passar pelo corredor, pela ponta e pelo corredor direito. Você tem o Barreal, que tem a tendência de afunilar para o meio, e o Robinho também. São dois, só que o Robinho com condição muito mais de atacante do que de meia ponta. E são bons jogadores aqui que eu acho que poderiam bagunçar um setor esquerdo do Vitória, direito do Santos, a partir desse tipo de triangulação. E aí você teria o Roleiser, que poderia, nesse momento aqui da triangulação dos dois, cobrir esse espaço do Barreal pela esquerda, o Zé Rafael entrando como camisa 10 aqui, que ele também já fez pelo meio, e o Lautaro incomodando os zagueiros na frente. Eu acho que é uma escalação que você tem muita variação tática dentro do jogo, você tem o drible do Robinho. A única preocupação dessa escalação é que você pode, na cabeça de muita gente, ter um setor de marcação frágil pelo lado esquerdo, né? Você tem o Barreal, que não é um cara, embora o Barreal volte bastante, ele não tem o mesmo poder físico do Guilherme de retorno, e você tem o Souza, que não é tão bom marcador quanto o Escobar. Mas, gente, é um jogo que o Santos está jogando em casa, que o Santos precisa vencer, e para vencer jogos, às vezes você precisa também arriscar. Às vezes você precisa priorizar o ataque do que a defesa. Acontece o Santos eventualmente poder tomar um gol por esse setor, mas eu arriscaria. Eu gosto de times que se propõem a arriscar, desde que o risco seja controlado. E se o Santos tiver uma boa marcação, uma boa
compactação, ele pode matar o contra-ataque lá na frente. O Santos fez várias faltas no Corinthians em início de jogada para não dar ao Corinthians a possibilidade de contra-atacar. Isso aconteceu muito ao longo da partida. Então essa seria a minha formação com as variações que eu teria aqui para esse jogo. E vamos ver o que eu acho que vai acontecer, tá? Pegando aqui o esquema base, que é o 4-2-3-1, acho que o Ilharão, pelo quanto ele voltou bem, eu acho que ele sai na frente do Rincon. Posso ser surpreendido, né? Mas acho que o Ilharão vai tomar posto aqui, jogar junto com o Zé Rafael. Acho que vai acabar jogando o Adonis Frias no lugar do Alexis Duarte. É um palpite meu. Acho que vai jogar o Escobar no lugar do Souza. Então, assim, não mudaria muita coisa do último jogo pra cá. A única diferença que a gente veria seria a entrada do Ilharão no lugar do Schmidt. Acho que o Barreal iria pra direita, o Guilherme na esquerda, Roleiser no meio aqui, Lautaro mais solto na frente. Acho que a única alteração que a gente vai ver é, de novo, a entrada do Arão ou do Rincon no lugar do Schmidt. Isso é meu palpite, não é informação. Mas a minha escalação seria essa que eu coloquei aqui para vocês. Quero muito saber o que vocês pensam, o que vocês gostam, o que vocês fariam de diferente. Se vocês eventualmente fariam um esquema com 3 zagueiros, com Alexis Duarte. O Ilharão podendo ser um terceiro zagueiro, ele jogou assim na Grécia, por exemplo, jogou assim no Flamengo do Rogério Ceni como terceiro homem ali, para você espetar mais os laterais, de repente faz mais sentido então você ter o Souza, você poderia tirar o Igor Vinícius e ter um Robinho mais solto, com 3 zagueiros protegendo lá atrás, com uma ideia de ser muito forte ofensivamente. Dá para fazer algumas coisas aqui, mas eu estou me baseando também porque eu acho que o Vojvoda pode fazer, né? Eu não vou escalar 3 zagueiros, porque eu nunca vi ele fazer isso, embora em alguns momentos ele tenha puxado o Schmidt para fazer o terceiro zagueiro, em outros momentos ele tenha puxado o Mike para fazer o terceiro zagueiro pelo lado direito em momentos ofensivos, ou o próprio Escobar do lado esquerdo. Ele já fez isso em alguns jogos, mas não é uma formação base dele com 3 zagueiros de origem. Então, mas eu acho que pode dar certo também. O que vocês pensam? O que vocês fariam? Qual seria o plano de jogo de vocês para o jogo contra o Vitória? Comenta aqui embaixo e em breve a gente volta, então ativa o sininho para não perder sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.